Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Por favor, me avisem nos comentários se vocês estão me ouvindo. Segunda live do dia, porque o Instagram ferrou com a minha vida e eu não consegui salvar a live de hoje de tarde. Tá? Então eu falei. Na hora que eu fui salvar, fechei o aplicativo, o Instagram travou. Eu tentei... Vocês estão me ouvindo? Me avisa aí, por favor, tá? Eu tentei salvar, fechei o aplicativo, enfim, foi uma cagada total. Não salvei o vídeo. Então cá estou de novo para lhes dizer, né, para lhes entregar a mesma live, tá? Com o mesmo conteúdo. E é isso aí. Vamos esperar um tempinho aí. Vocês estão me ouvindo? Por favor. Dá um joia. Não é bem live extra, né? Mas tudo bem. Eu agradeço o obrigado, tá bom? Eu aceito. É uma live de necessidade. Mas é extra também, tá bom? Então fica aí. As duas coisas. É assim que funciona. Tudo bem? Ok? Gente, eu tô falando muito alto. Os bebês estão dormindo, tá? Então vamos fazer uma corrente de oração aqui para que a minha voz não acorde ninguém. Senão eu vou ser obrigado a sair e niná-los. Não vou sair não, tá bom? Mas, por favor, é verdade mesmo, tá? Beleza? Vamos lá então, pessoal. Hoje, mais cedo, na verdade, desculpa, né? De tarde, na hora do almoço, eu ia falar, né, sobre analfabetismo funcional, eu ia começar a explicar o termo e eu ia repassar, então, pelo menos 3 dos 5 níveis de letramento que o INAF estabelece, né? Só que eu acabei descobrindo, né, eu ia dar um dos exemplos aqui, para que ficasse mais claro, mas eu acabei descobrindo no curso dos exemplos que os exemplos estavam ficando muito didáticos e que ia ficar mais fácil para vocês entenderem mais tarde o conceito com a cabeça cheia de exemplos. Então eu fui multiplicando os exemplos, tá bom? E eu acho que eu vou fazer a mesma coisa aqui de novo. Eu acho que ficou bom esse formato, tá bom? Então vamos só recapitular aqui rapidinho, tá? Então eu falei no começo sobre a importância da linguagem, na segunda live eu falei sobre um pouquinho da minha história, na terceira foi um pouquinho assim, foi um pouquinho difuso, eu falei sobre mais de uma coisa, tá? Por quê? Eu falei no começo da primeira live sobre a importância da linguagem, porque eu queria abrir para vocês, né, esse horizonte, essas possibilidades, né, esse princípio pedagógico, tá bom? Você não vai falar para as pessoas... Você vai mostrar para a pessoa onde ela pode chegar, né, para que ela queira chegar lá, certo? E eu abri essa possibilidade, falei de como a linguagem era maravilhosa, de como isso enobrece o homem, de como ser homem em parte é ter linguagem, etc e tal. E agora, a partir de agora, a gente vai começar a entrar na vida real, tá? Em onde nós estamos aqui. Tá? Então, se vocês lerem meu post sobre a linguagem, faça o favor de ler, não agora, assiste agora, lê depois, tá? Eu falei que o homem é esse bicho, né, que anda com os pés na terra e a cabeça nos céus. Então, a cabeça nos céus aí era a linguagem, maravilhosamente. E vamos agora botar os pés no chão, tá? Vamos averiguar, então, como é que anda a situação da capacidade linguística do brasileiro. E tá muito ruim, tá? É uma coisa meio catastrófica. Beleza? Então vamos começar aqui a dar alguns exemplos. Eu vou de novo recorrer à minha história porque é o modo mais fácil de vocês entenderem, tá? Então o que acontece? Eu contei na segunda live que eu comecei a estudar uma época, né? Comecei a ler uns caras bons aí, uns filósofos e tal. Falei, nossa, né? E comecei a imaginar, a sonhar com aquele intercâmbio intelectual, aquela coisa maravilhosa em que você senta com uma pessoa inteligente e vocês dois discutem, né? Por exemplo, com a melhor tradução de Platão, ou você debate, por exemplo, né, qual seria o melhor poema de T.S. Eliot, esse tipo de coisa, né? E aí eu descobri que quando eu tentava, não é discutir, tá? Não é debater, é simplesmente conversar mesmo. Eu comecei a perceber que havia muita dificuldade, tá? E não era uma dificuldade porque nós temos duas visões diferentes sobre as coisas elevadas. Não, é porque não conseguia estabelecer uma ligação comunicativa básica, entendeu? Uma coisa básica assim, de poxa, eu não entendo o que você está dizendo, né? Na verdade, geralmente eram as pessoas que não entendiam o que eu estava dizendo, ou pelo menos no nível que eu estava dizendo, tá? Então eu vou dar aqui alguns exemplos para que vocês percebam na prática qual é a diferença, porque
O que acontece com o INAP? O que o INAP faz? Tá, o INAP é o Instituto Paulo Montenegro, é uma organização sem fins lucrativos, ligada ao Ibope. Tá, e lá em 2001, certo? Por influência da Unesco, a Unesco, ela sempre definia ela definia antes apenas pessoas alfabetizadas, tá? E tinha um critério lá, eu esqueci qual é agora, mas havia um critério da Unesco para definir pessoas alfabetizadas, ou seja, a pessoa que consegue pegar esses sinais gráficos que chamamos letras, né, juntá-los em palavras e falar, opa, G-A-T-O quer dizer gato, gato quer dizer um bicho que, enfim, aquele bicho que a gente ama, só que não. E essa pessoa é alfabetizada. Só que depois o INAF, ele falou, opa, peraí, né? Há alguma diferença entre uma pessoa que consegue decodificar, né, esses sinais gráficos a nível básico e uma pessoa que consegue, por exemplo, ler um artigo de jornal e entender o que está lendo. Certo? Então eles falaram, não, então há o conceito de analfabetismo e há o conceito de alfabetismo ou analfabetismo funcional. Ou seja, você está sendo, se você passou de tal critério, de tal nível, certo? Se você consegue fazer tais e quais coisas, você passa então do nível de analfabeto em sentido estrito para o analfabeto funcional, em níveis mais baixos, ou alfabeto, né, alfabetizado funcionalmente. Então, você está em posse, certo, de poderes linguísticos que lhe permitem se guiar com mínima, né, eficiência no mundo real. Ou seja, você consegue ler um bilhete, por exemplo, pegar um ônibus, você consegue pegar ler uma reportagem em jornal e descobrir o que cacete a reportagem está falando, tá? Se ela está falando sobre Palmeiras, está falando sobre um incêndio, está falando sobre, entendeu? Essas coisas básicas, tá bom? E há 5 níveis. Beleza? Então eu vou dar alguns exemplos aqui da minha vida para que vocês percebam então como há diferença de fato entre você ser alfabetizado e você, né, você ser alfabetizado nesse sentido mais básico, de você conseguir identificar letras, e você, de fato, conseguir entender textos um pouquinho assim mais complexos, tá? Textos que têm outras características além da informação pura e simples, tá? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro exemplo? Eu lembro que eu estava lá no trabalho, quando eu trabalhava na Atento, né? Eu trabalhei na Atento 4 anos, telemarketing, dando suporte para Apple, para quem tinha iPhone, né? E hoje eu tenho iPhone também, xinguei muito quem tinha iPhone já, e tá aqui, estamos nós com iPhone, isso é o karma, tá? Então eu trabalhava na Atento, e eu lembro que eu estava conversando com um rapaz, esse rapaz, ele fazia faculdade de psicologia, estava no 3º ano, eu acho, e entrou por algum motivo, né, na discussão, só entrou numa conversa realmente, porque tinha havido, né, tinha acontecido acho que 1 ou 2 dias antes daquele dia, um atentado terrorista, né, perpetrado por um islâmico, por um muçulmano, tá? E eu tava falando com o rapaz, né, falei, cara, é o seguinte, deixa eu te falar aqui uma coisa, ó. O que acontece? Eu queria estabelecer com ele digamos assim, uma base, né, comum, para que daí nós pudéssemos partir para algum tipo de argumentação, mas eu só queria estabelecer um fato, tá? Um fato como, por exemplo, o céu é azul ou a grama é verde. Eu não queria falar, nossa, que legal que a grama é verde, eu gosto que a grama seja verde, eu preferia que a grama fosse rosa. Não, é só um fato mesmo, tá? E eu falei para ele, cara, qual que é o fato? Vamos sentar aqui e vamos pensar. Qual que é o fato? O fato é o seguinte, nos últimos 10, 20, 30 atentados que ficaram famosos aí, tá? Eles não foram cometidos por um cristão, por um hinduísta ou por um budista. Foram cometidos por um muçulmano. Ou pelo menos alguém que se diz muçulmano. Isso é um fato, tá? Não tem como você entende, não tem como você contestar isso ou você dar uma opinião contrária, tá? Isso é um fato. Contra fatos, já dizia São Tomás de Aquino, não há argumentos, tá? Só existe um fato. O fato, ele se impõe, tá? E nesse caso, era um fato que se impunha com muita clareza, tá? Só que eu dizia isso pra ele e ele retrucava. Ah, é, Raul? Então quer dizer que você está dizendo que todos os muçulmanos são terroristas? Não, eu estou dizendo que os últimos 20 atentados lá, que ficaram famosos, foram cometidos. Ah, então você quer dizer que não, eu não quero dizer nada. Tá? Eu não quero dizer, eu estou dizendo um fato. Tá? E esse rapaz, para que a gente comece aqui a perceber, né, a incongruência entre essa coisa de eu sou alfabetizado, enfim,
Esse rapaz, ele já estava na faculdade, né? Ele deveria então ser aí contado entre, se não elite, entre pelo menos uma das camadas mais elevadas da sociedade, tá bom? Ele não é um, sei lá, ele não é um gari, tá? Ele é uma pessoa que teve alguma educação, certo? Passou pela escola, se não me engano, escola privada, tá? Paga. E esse rapaz estudava Freud, né? Estudava aí Piaget, estava lendo aí grandes teorias psicológicas e como é que fala? Ele estava dissecando os meandros da psique humana e não conseguia distinguir a desgraça de um fato, de uma opinião, tá? E hoje em dia esse rapaz, eu gosto dele, né, coitado? Esse rapaz está aí dando aula sobre inteligência emocional, né? Eu entendo no Facebook dele, esses dias estava lá uma palestra sobre inteligência emocional. Então isso aí, tá? É o primeiro exemplo assim que eu poderia acabar aqui já, tá? Você pega um rapaz de 20 e poucos anos de idade, certo? Porque o que acontece? Esse conceito de analfabetismo funcional, ou de alfabetismo funcional, ele não se aplica só à leitura e escrita. Ele também se aplica à comunicação falada e ouvida. Tá? Então, se o cara tem dificuldade para ler um texto, identificar no texto o que é opinião e o que é fato, o mesmo acontece com uma pessoa que fala para ele. Tá? Não é diferente, certo? Pode ser que seja pior até, né? Sobre certos aspectos, tá bom? Então, é isso, né? Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, eu lembro que eu estava na faculdade de letras, tá? E aí eu tava lá, dormindo, babando lá, que aquilo era horrível, né? E aí a professora falou assim, pessoal, seguinte, ó, um trabalho para amanhã aqui, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse texto aqui, de, sei lá, 6 parágrafos, e vocês vão me dizer, e ela repetiu isso sem brincadeira, acho que umas 5, 6 vezes. Vocês vão me fazer um resumo do que o autor está dizendo no texto. Pessoal, olha pra mim aqui, pessoal. Ela escreveu na lousa, inclusive. Pessoal, olha aqui, ó. Eu não quero que vocês me digam a opinião de vocês, tá? Eu não quero que vocês me digam o que vocês acham. Eu só quero que vocês me digam o que ele está dizendo. Resume essa porcaria aqui, tá? Não foi porcaria, mas a minha memória retroage, né? E ela colore os fatos, tá bom? Então, ela falou isso aí, tá bom? Então, pessoal, beleza. Passou um dia, eu fiz na hora isso, né? Passou um dia, certo? Chegamos lá, ela fez aquela rodinha, né? Um bando de marmanjo de 30 anos de idade, um monte de mãe lá, e fazendo rodinha na faculdade. Já começou mal, né? Fazer a rodinha aqui da faculdade. E aí a primeira pessoa vem e começa. Ai, professora, uma mocinha, né, professora? Olha, eu acho... A professora falou, não, peraí. Você não acha, não. Eu só quero que você me diga o que o autor falou. A menina, ela entrou em parafuso. Ela deu um tilt. Ela não sabia o que ela... Mas na minha opinião... Não é sua opinião. Aí, ficou uns 2 minutos, assim, a professora tentando enfiar na cabeça da aluna essa distinção, assim, quase sobrenatural entre o que era a opinião dela e o que estava no texto, tá? E ela não conseguiu, foi muito difícil. Chegou o segundo e começa. Na minha opinião... Gente, foi assim a aula inteira. Eu só queria morrer. Porque as pessoas realmente... Eu percebi ali... acho que foi esse dia em que eu falei, não, eu tenho que sair daqui, eu vou fazer outra coisa, eu vou, sei lá, trabalhar de gari, de gigolô, qualquer coisa, mas não vou ficar aqui, tá? Porque realmente eu pagava, sei lá, R$600 por mês, tá? Aquelas pessoas seriam os futuros pedagogos e pedagogas e profissionais de letras e professores, tá? Saíram dali. Beleza? Porque passou um tempo já e algumas pessoas eu acompanhei assim e saíram professores dali, tá? Inclusive essa moça que não sabia distinguir que sabia que era opinião, ela tá ensinando agora crianças, tá? Pode estar ensinando seu filho aí, se for o caso, tá bom? Olha aí como é que são as coisas. Então, esse foi o segundo exemplo, né, esse é o exemplo assim mais óbvio da coisa, tá? Eu estou acumulando esses exemplos para que vocês entendam, certo? Que você conseguir ler alguma coisa não é garantia de que você está entendendo aquela coisa. Vocês entendem isso? Primeiro que há níveis de texto, há níveis de escrita, tá? E uma pessoa que seja mais culta e que tenha domínio linguístico maior, ela vai escrever um texto com uma carga semântica e com várias camadas de sentido, tá? Não é uma coisa assim... E aí nós entramos aqui nos exemplos da minha vida, né? Porque eu lembro que eu comecei a escrever no Facebook, acho que faz uns 6 anos atrás, né? E eu tive uma coletânea de incompreensões,
tá? Nos meus textos, tá? Não tô falando de Machado de Assis, de Fernando Pessoa, de Carlos Drummond de Andrade, não tô falando da Máquina do Mundo, tô falando de um texto meu, tá? De, sei lá, 6 linhas no Facebook. E muita gente não entendia aquela porcaria, tá? Eu me lembro, por exemplo, de um dia, né, que eu escrevi um texto sobre funkeiros, tá? E o que eu fiz nesse texto sobre funkeiros? Eu peguei e eu apliquei nesse texto, certo? Um estilo de escrita que é muito clássico, né? Então aquele estilo de escrita com orações enormes, aquelas orações subordinadas, né, que vão se esticando interminavelmente, sabe? Eu apliquei um linguajar empolado, certo? Só que eu queria criar um efeito cômico com isso, certo? Eu queria criar um efeito, era controlado aquilo, tá? Não é assim que eu falo, não é assim que eu escrevo, certo? E muita gente, mas muita gente mesmo, leu o texto achando... Eu vou postar o texto aqui, tá bom? Depois eu vou postar no story o texto pra vocês lerem. E tinha gente achando, realmente, que eu estava escrevendo daquele jeito, a sério, entendeu? Que eu queria realmente, escrever um tratado filosófico ou sociológico sobre os funkeiros, né? Sobre os bonés da barreta. Não, é um texto cômico, tá? E a pessoa não percebeu, certo? Essa incongruência entre, né, a linguagem obviamente hiperbólica, empolada e barroca, por assim dizer, e o tema, que não era um tema dos mais elevados, era um tema funkeiros, né? Então, teve outro rapaz também que eu escrevi um texto sobre pais casais que não querem ter filhos, né? Eu falei, nossa, olha, isso é antinatural, um casal não querer ter filhos, né? Porque, aí eu coloquei lá, né? Porque, olha, um casal que não quer ter filhos, ele se recusa, ele não tem nem mesmo aquele egoísmo sacro, santo, né? De se esticar no tempo, de se prolongar no tempo por meio de sua prole. Já imaginam, né? Isso era, obviamente, uma figura. Era uma imagem, certo? Eu queria, com essa imagem... Isso, dialeto barretístico. Eu queria, com essa imagem, certo? Apenas sugerir, né? Sugerir algum tipo de sentimento humano. Mas é óbvio que eu não estava sendo literal. Meu Deus, aí veio um cara embaixo comentar. Olha, mas o Raul, olha, mas é óbvio que uma pessoa, ela não se... Esse rapaz era religioso, né? Cristão. Mas é óbvio que as pessoas não se estendem no tempo. Quando você morre, a sua vida acaba. E você vai ser julgado, blá, 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 blá. O cara não tinha entendido aquela porcaria. E ele pegou uma imagem, uma figura, né? De um artifício retórico e interpretou aquilo literalmente, tá? Esse é um dos pontos, inclusive, né? Você não conseguir perceber figuras de linguagem, tá? Então ele achou que isso era literal. E às vezes, quando eu escrevi um texto em que eu estava sendo literal, as pessoas achavam que eu estava usando figuras de linguagem, entendeu? E elas entendiam errado também, certo? Então, e a coisa assim que eu percebi, e depois eu entendi um pouquinho melhor, né? Com essa pesquisa do INAF e tal, e outras coisas também. E isso aqui vocês vão perceber em vocês mesmos ou em outras pessoas. Se você já tentou discutir, principalmente na internet, você vai se identificar com isso. É o seguinte: eu escrevi alguma coisa, tá? E em vez de a pessoa ler o que eu tinha escrito, ela queria ler as entrelinhas. É como diz o professor Olavo, né? A pessoa não lê as linhas e quer ler as entrelinhas, tá? Então ela lia o que eu escrevia, só que ela não lia o que eu escrevia, certo? Eu dizia X e a pessoa dizia, olha, então quer dizer... Igual o Caio lá, opa, o nome dele. Igual o rapaz da psicologia lá, tá? Falou, então quer dizer que você, Raul... Quer dizer... Não, eu não quero dizer. Eu não tenho uma intenção oculta. Então, as pessoas vinham e elas queriam aplicar em mim alguma análise psicológica profunda, em vez de ler a porcaria da minha frase. E eu achava que isso é porque elas eram chatas, más intencionadas, burras. Desculpa. Mas na verdade é o seguinte: é que essas pessoas, elas realmente não tinham capacidade, tá, de distinguir, certo? Primeiro, qual era o gênero em qual eu estava escrevendo, tá? Porque os gêneros literários, eles têm certas regras específicas. Então, se você lê um ensaio, por exemplo, você não pode cobrar de um ensaio,
certo? Aquela coerência, né? Aquela coerência inquebrantável de um tratado de filosofia. São gêneros diferentes. A mesma coisa de você fazer objeções a uma poesia, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Ah, mas amor não é isso. Meu filho, isso é uma poesia. Você não tem como argumentar com uma poesia. Uma poesia é uma poesia. Ela sugere algo para você, tá? Essa é a natureza da poesia, a natureza do gênero literário. Então as pessoas não sabiam, certo, distinguir entre gêneros literários básicos. E aí, pessoal, eu dei esses exemplos aqui. Aí você pode achar que, né, que nossa, não é tão ruim essa situação, né? Afinal de contas, as pessoas que não conseguiram fazer isso são as analfabetas funcionais. Não, não são. Não são. E aí que entra o ponto aqui, certo? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque são quase meia hora já, falo pra caramba, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre os níveis de letramento, tá? Porque eu vou fazer isso amanhã, beleza? Mas o que eu posso antecipar para vocês, tá? Alguns dados. Eu vou pular os analfabetos estritos e os rudimentares, tá? Que são 5 níveis, né? Então, o analfabeto, rudimentar, o elementar, o intermediário e o proficiente. Eu vou pular, então, os 2 primeiros níveis, que são justamente os analfabetos funcionais. Então, se você já passou para o nível elementar, tá? Você não é mais analfabeto funcional segundo o INAP, segundo a Unesco, tá? Então já fiquem sabendo que também esse linguajar já é meio que politicamente há um interesse político, tá? Em mascarar a seriedade do assunto, beleza? Porque se a gente fosse usar os termos realmente certos, tá? Ficaria muito... as pessoas ficariam escandalizadas, tá? Mas resumindo, então nós vamos falar aqui só dos 3 níveis de cima, tá? E vamos aqui dar dados rapidinhos, tá? Então, 42% das pessoas no Brasil, né? Isso aqui é uma média, com acho que 2% de erro para mais ou para menos, de margem de erro, estão no grupo elementar, tá? E é muito baixo, esse nível é muito baixo, tá? Eu garanto para vocês que é um nível muito baixo. Amanhã a gente fala sobre isso. 23% estão no grupo intermediário, tá? E aqui nós incluímos universitários. 8% está no grupo proficiente, tá? O proficiente, então, é o nível mais alto, certo? Só que esse nível alto ele é bem baixo também, tá? Então, já para que vocês entendam mais ou menos a situação, ninguém que esteja pelo menos no nível, pelo menos, tá? E não é garantia, mas ninguém que esteja pelo menos no nível proficiente vai entender, por exemplo, ou entenderia aquelas coisas que eu escrevi no Facebook, por exemplo. Tá? Então, digamos que eu, um garoto, um rapaz latino-americano, tá? Que repetiu 2 vezes a escola, eu escrevo um texto no Facebook e, assim, numa estimativa muito otimista, mas muito otimista, 8% de pessoas de um país continental com 200 milhões de indivíduos conseguiriam entender os meus textos em nível básico, tá? Então conseguiriam entender, por exemplo, uma figura de linguagem, conseguiriam entender uma ironia, conseguiriam perceber, o Raul está usando um estilo antigo porque ele está sendo irônico, uma ironia, entendeu? Não pegariam isso, tá? Então, amanhã eu vou entrar em detalhes sobre esses 3 níveis de letramento, e vocês vão ver que o proficiente, que é o mais elevado, na verdade, deveria se chamar normal, tá? Era essa terminologia que nós deveríamos usar. Normal, uma pessoa que está habilitada a viver em sociedade, a exercer, por exemplo, um cargo público, a se orientar mesmo, a ler um jornal, por exemplo, um artigo de jornal e não se embananar. Você entende? Então, por exemplo, aquelas pessoas da minha faculdade que estavam fazendo faculdade, é triste, tá? Eu falo brincando assim, eu falo tirando sarro, mas é muito triste. Essas pessoas, por exemplo, se elas vão ler um jornal, elas não conseguem identificar ali no jornal, por exemplo, o nível intermediário, ele tem dificuldade para localizar um texto curto
mais de uma informação. Certo? Informação, pessoal, tá? Informação. Não estou falando de hipérboles, de figuras de linguagem, de frases com sentido simbólico. Não, estou falando de informação, tá? Amanhã eu vou dar um exemplo também do próprio INAF, certo? E aí vocês vão ver aqui na brincadeira, beleza? Então, a live de hoje foi essa live para que você entenda, né, pelo menos por meio de exemplos, por analogia, que há uma diferença gritante entre você ter sido alfabetizado e você, de fato, você conseguir ler uma revista, né? Você conseguiria, sei lá, Marie Claire, entendeu? Tem gente que não consegue ler Marie Claire, muita gente, tá? E isso aqui tem a ver, claro, tem uma relação, claro, com escolaridade, né? Só que, por exemplo, vocês vão ver amanhã também que muitos universitários não chegaram ao nível proficiente. Eles estão no nível intermediário. E é um nível muito baixo, mas é muito baixo, entendeu? É muito complicado, é muito triste, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Eu acho que essa aqui ficou mais organizadinha que a primeira, né? Tentando que a gente melhora, tá? E amanhã, então, a gente entra finalmente, né, nos níveis de letramento. E a gente vai, então, destrinchá-los um pouquinho para que fique mais claro o que eu estou falando, tá? Só para que vocês não esqueçam, lembrem-se, tá? Tudo que eu falei agora aqui, esses exemplos que eu dei, só pessoas no nível proficiente conseguiriam entender, né? E conseguiriam se guiar de modo correto nesses exemplos que eu dei de coisas básicas aqui, tá? O intermediário já seria muito difícil e acertaria mais por cagada do que por capacidade, né? Capacidade linguística. Tá bom? Então é isso, pessoal. Nós nos vemos amanhã. Amanhã volta o horário normal, 12h10, tá bom? Bastante gente entrou também agora, eu agradeço vocês. E eu vou tentar salvar isso aqui, né? Vamos fazer uma corrente de oração aí. Então juntem a oração pelos bebês, a oração pelo Instagram também, para que essa bagaça fique salva, tá? E eu consiga também aqui salvá-la também no celular, porque vai ter umas coisinhas aí depois. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, tá bom? E nos vemos amanhã. É isso. Tchau, tchau.